Meus irmãos, prosseguindo nesse sexto vídeo, nós podemos analisar o seguinte: quando Jesus passou os 40 dias com os discípulos, ele deu as últimas instruções e mandamentos em relação a tudo, principalmente em relação ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Para chegar agora e os apóstolos fazerem coisa errada, sabemos que é impossível. E a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é confiável e escudo para todos os que nele confiam. Então a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não tem falhas, não tem erro, não tem contradições. E para os irmãos saberem, o primeiro batismo que foi realizado em toda a história da igreja primitiva, em todos os sentidos e situações, foi o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que começou com o apóstolo Pedro naquele dia, quando 3.000 almas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo e se converteram também naquele dia. Então, o que analisamos? Que esse batismo em nome de Jesus, ele foi realizado, efetuado por quase 300 anos e por várias gerações de crentes, tanto pelos apóstolos quanto pelos primeiros, segundos, terceiros, quarto e quinto discípulos. Então, de várias gerações, o batismo foi efetuado dessa forma, conforme Pedro, inspirado por Deus, orientou aos irmãos que fossem batizados e que ele descesse às águas para serem batizados em nome de Jesus. Mas sabemos que quando chegou no ano de 325, no concílio de Nicéia, a igreja ela recebeu um golpe mortal, porque ali se introduziram no cristianismo muitas doutrinas falsas. E olha só o que diz aqui em Atos capítulo 20, versículo 29 até o 30, que Paulo, como profeta da primeira era da igreja, havia dito: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, depois da morte de Paulo e dos outros apóstolos, começaram a aparecer esses lobos, falsos profetas, falsos cristãos, falsos pastores, falsos discípulos, falsos apóstolos também, que hoje está aparecendo de tudo hoje em dia, assim como naquela época, falsos ensinamentos da palavra. Tudo isso já veio aparecendo depois da morte de Paulo e dos apóstolos de Cristo. E o que aconteceu no concílio de Nicéia foi um exemplo disso, porque nesse concílio, que foi a reunião de várias comunidades, de várias igrejas, de bispos e arcebispos, e quem presidia esse concílio de Nicéia era o imperador Constantino, que, segundo a história, ele só foi batizado apenas no fim da sua vida. E analisamos que nesse concílio, aquela comunidade, os líderes, eles levaram em consideração as palavras da comissão do Mestre Jesus e afastaram totalmente a interpretação que o Espírito Santo deu aos apóstolos em relação ao mandamento de Jesus para batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então podemos ver que desde aquela época até hoje, a igreja não conseguiu se sacudir, se livrar totalmente das heresias e do golpe mortal que foi introduzido lá no concílio de Nicéia. Então, se hoje ocorre de uns batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e outros batizando
em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aí foi uma ação do diabo, foi um golpe mortal do inferno que causou essa confusão religiosa. Então, desde aquela época até hoje, está ocorrendo esta confusão nas igrejas, essa confusão religiosa que não deveria nunca, jamais ter acontecido. Mas a vontade do diabo, irmãos, é usar a sabedoria e a inteligência que Deus concedeu ao homem para distorcer a palavra de Deus. E é o que tem acontecido hoje em dia. Muitos homens e mulheres de Deus não estão vigiando, e por essa falta de vigilância e cautela, o inimigo tem se aproveitado dessa situação, usado a inteligência, a sabedoria e o entendimento que Deus concedeu a eles, para estarem distorcendo a Bíblia, para estarem pervertendo e transtornando o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, meus irmãos. Então, antes de encerrar esse último vídeo, eu quero ler mais um versículo que diz assim, aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo